Eclesiastes 10, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Vamos pensar sobre o que lemos? Alguns anos passados, eu usei esse texto pregando um sermão aqui nesta igreja. Eu estava fora do estado do Rio. Eu não me lembro se eu estava em Goiás ou se estava no Paraná. Mas eu trouxe uma reflexão em cima desse texto, cujo tema foi a mosca no perfume. Parece que, segundo o site, você pode até ver o blog, chama-se Eretz Israel, E-R-E-T-Z, Israel, Eretz Israel. Foi exatamente nesse blog de um judeu que eu trabalhei um pouco daquilo que nós vamos dizer, informações que ele me deu através do blog. E naquilo que nós lemos, e a própria história fala a respeito da confecção do perfume, como é feito o perfume, era feito o perfume, não havia toda essa indústria que se tem hoje. Na verdade, vocês querem ver, eu usaria esta roupa aqui ontem, estaria todo perfumado ontem, né? Agora, antes de vir para cá, nós fomos levar a minha sogra na casa da minha cunhada, porque ela não pode ficar sozinha, a minha sogra não pode mais ficar sozinha. Depois vim para cá, fiz uma visita e viemos para cá. E o pastor está de terno, porque ontem eu ia botar essa beca aqui, né? Mas como nós ficamos impedidos de estar aqui em função de tudo isso, de ter uma idosa de 87 anos conosco e não poder ficar sozinha, o filho saiu, a gente teve que administrar essa situação. E eu ainda continuo trabalhando. 1 Timóteo 5,8. Aquele que não cuida dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o inferno. Eu sou fiel à palavra. Eu quero ser obediente à palavra. Não posso deixar uma anciã sozinha. É bíblico isso. E então começou, eu chegar aqui todo perfumado, nessa terra aqui toda, comprei uma gravata especial para a ocasião, comprei a gravata. E então começou a confecção do perfume, e era um grande caldeirão, uma grande panela de cobre. E ali eles colocavam a essência, e ele então era assim, colocado a ferver. Aquela essência com água, com alguns outros ingredientes, e era assim que era fabricado o perfume. Alguém dirá que perfumes são bobagens, alguns são até alérgicos, eu sou alguns. Eu não gosto de perfume muito doce, eu gosto mais dele amadeirado, né? Mais cítrico, né? Porque mais gostoso. Quando tem uns perfumes, por exemplo, da Carolina Herrera, que quando você aquece o corpo, aí ele exala o perfume melhor. É caro os perfumes de Carolina Herrera, R$200 para cima. Perfumes bons. Eu também gosto de coisa boa. Também gosto. E não é pecado gostar de coisa boa. E era assim que eram confeccionados os perfumes. Alguém pode dizer também que o que importa é a beleza por dentro, é o bom cheiro interior. As pessoas não deveriam se preocupar com esse aspecto exterior. Tem gente que pensa assim: eu gosto da minha mulher cheirosa, eu gosto, ela não é só bonita por dentro, eu também gosto de ver a beleza dela por fora, e também usando o perfume. Que aí eu dou aquela cafungada legal de você tá umas delícias de cheirosa. Verdade. Mas parece também, quero dizer a vocês, que o próprio Deus gosta de perfume. Em Gênesis 8,
8:21, nós encontramos esta declaração, 8:21. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse para si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra. Era um perfume que subiu às narinas do Senhor. No livro de Êxodo, quando vemos os preparativos para o tabernáculo, na instituição dos sacrifícios, nós descobrimos que o próprio Deus pediu perfume. Está lá escrito em Êxodo 30, versos 22 a 25. E o Senhor disse a Moisés: junte as seguintes especiarias. Olha como Deus mandou preparar o perfume: 6 quilos de mirra líquida, a metade disso, ou seja, 3 quilos de canela, 3 quilos de cana aromática, 6 quilos de cássia e 1 galão de azeite de oliva. Faça com eles o óleo sagrado para as unções, uma mistura de aromas, obra de perfumista. Este será o óleo sagrado para as unções. Deus também gostava de perfume. Eu penso que Ele ainda gosta, porque a indústria progrediu. A Bíblia também diz que Deus pôs o perfume na natureza. Flores, rosa, dama da noite, lírios, tantas outras coisas. O cheiro de certas árvores, eucalipto, cedrinho. Não sei se vocês sabem, eu creio que sabem, que entre os animais, algumas fêmeas na época do cio exalam o perfume para atrair o macho. É o que acontece com a cadela, por causa do cio. O cachorro então identifica aquele cheiro e corre atrás da cadela. Imagine vocês, pense no gambá fêmea, por exemplo. Aquele cheiro é perfume para o macho, você não gosta, mas o gambá macho gosta. O gosto, por exemplo, por perfume dos animais é diferente do nosso. Os cães e gatos, eles reservam um território com o cheiro da urina. É por isso que quando você sai com o cachorro, ele sai na corrente, né? Ele sai cheirando os postes. Por que o cachorro cheira a cada poste? Para saber quem é o dono daquele território. Eu estou com um veterinário em casa se formando, hein? E a gente troca ideias sobre essas coisas. O mau cheiro a gente sabe que desagrada. Alguns são insuportáveis. Concordam comigo? O mau cheiro é desagradável. Meus amados, meus queridos, você vai ali na Central do Brasil, abraça um cracudo para você ver que beleza. Tenta abraçar um cracudo. Passe em alguns cantos dali da Central do Brasil para você ver o cheiro de urina de 10 séculos. O mau cheiro desagrada, meus queridos, e alguns são insuportáveis. Você já teve a oportunidade de fazer uma longa, por exemplo, uma longa viagem de ônibus com alguém que esqueceu de tomar banho? Alguns, tá vendo? Alguns até botaram a mão no nariz, só eu falar, porque já tiveram a experiência de sentar ao teu lado alguém que estava com o banho vencido já há alguns meses. Agora, a gente sabe que o bom cheiro agrada. Tem aqui vários perfumes. Olha, perfume importado, cara. Olha. Que delícia. Maravilha. Perfume é uma coisa gostosa. O bom perfume ele agrada, o bom cheiro ele agrada. E o texto que nós lemos, por favor, marca na sua Bíblia. Tenho ensinado isso aos meus alunos. Usa um marca-texto para você não esquecer essas coisas. O texto fala disso, de uma arte antiga em Israel, a do perfumista. Diz assim: assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria
e a honra. Ele está lá, né, com um recipiente, um perfume, um recipiente grande de perfume. O perfumista está lá com aquele panelão lá, com aquele, produzindo, com tudo isso que vocês ouviram aqui em Êxodo 30, versos 22 a 25, preparando o perfume. Era um panelão de cobre, aquecido no fogo, e eram colocadas todas essas coisas lá: 3 quilos de canela, mirra líquida, 3 quilos de cana aromática. Ele ia preparar o perfume, óleo, 1 galão de azeite de oliva. Ele estava preparando o perfume. E cai, presta atenção, cai uma mosca, uma pequena mosca na sua bacia, na panela do perfume. Mas ele não viu que caiu aquela mosca. O perfume precisa ficar um determinado tempo para curtir, para que esse aroma dessas especiarias possam se soltar e ficar no óleo. Mas ele não viu a mosca cair. O homem descuidou, ele descuidou-se, e a mosca caiu e apodreceu. A pequena mosca estragou toda aquela panela de perfume. É interessante a Bíblia ter registrado isso. Sabe por quê? Porque uma coisa tão pequena cai em algo maior, e acaba todo o bom cheiro. Na realidade, a decomposição da mosca faz com que o perfume perca o efeito. Mas caiu uma mosca, foi só uma mosca, e estragou todo o panelão de perfume. Interessante isso. Observe o que está por trás do texto. O pequeno estraga o grande. O menor acaba com o maior. O desagradável extingue o agradável. É o problema da mosca no perfume. Quando eu li esse texto, mais uma vez eu fiquei pensando em quantas vezes nós temos moscas no nosso perfume. Você gosta de perfume? Gosta? Muito bem, nós estamos falando da mosca no perfume. Você gostaria de fazer perfume disso? Por que essa cara de nojo? Tem algumas vivas. Tem uma viva, não tem? Você tem nojo disso? Mosca não serve para fazer perfume. Você gostaria de ter isso? Por exemplo, uma coisa que não é perfumada, pendurada aqui no seu pescoço? Não, é só isso, querido. Mosca verdadeira. Mosca verdadeira. Vamos ver para onde nós vamos caminhar agora? Vamos ver? Quando eu li esse texto, eu fiquei pensando em quantas vezes nós temos moscas no nosso perfume. Em quantas famílias que são seriamente prejudicadas por uma pequenina mosca que tem caído no recipiente do seu perfume, que se chama lar, que se chama casamento, e anulou o efeito do perfume daquelas vidas, daquela casa. Eu fiquei pensando em quantas vidas também estão arruinadas porque uma pequena mosca pousou sobre o seu jarro de perfume e acabou com ele para sempre. E então o Espírito de Deus me trouxe ao coração 2 ideias, somente 2 ideias, que eu quero compartilhar nesta noite.
Duas ideias que eu gostaria de trazer ao seu coração para você sair daqui pensando. A primeira ideia é esta: tome cuidado com o poder das pequenas coisas que não prestam. Quem é que dá atenção a uma mosca morta? Mas se tivesse na minha mão aqui um cavalo, chamaria atenção? Mas uma mosca não, mas a mosca estraga o perfume. Um cavalo, um cachorro, ainda chama atenção. Mas uma mosca morta, quem é que dá atenção numa mosca morta? Para que serve uma mosca morta pequena e imprestável? Só que essa pequena mosca morta, dentro do vasilhame de perfume, estragou tudo. As pequenas coisas, essa é a lição, causam grandes efeitos. E é isso que Eclesiastes 10:1 diz logo à frente. Também, olha lá o que é considerado uma mosca morta. Também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. A pessoa então tem uma vida inteira de honra e de dignidade, tem um balde de dignidade, mas aí uma pequena mosca de insensatez arruína toda a sua honra e toda a sua dignidade. A palavra traduzida por insensatez ou estultícia é um termo hebraico que significa tolice. Uma pessoa tem uma vida pautada por honra e dignidade em toda a sua existência, mas por vezes 5 minutos de tolice, só 5 minutos de tolice, são suficientes para arruinar a sua vida para sempre. É verdade ou não é? Nós podemos, por exemplo, educar um filho por 20 anos, e 5 minutos de conversa com um traficante num banheiro de uma escola porão abaixo os 20 anos de educação. Eduque uma moça de 18 anos e 5 minutos de conversa com um sujeito malandro à toa poderão jogar os 18 anos de educação daquela moça no lixo. Como é que um pouquinho, uma mosquinha só de tolice, de insensatez, pode arruinar a vida inteira de dignidade? Havia um rei, Ezequias, que ele é mostrado na Bíblia como um dos grandes reis de Israel. E veja como esse homem teve um pouquinho só de tolice, e como este pouquinho de tolice acabou com a sua vida. Está lá em 2 Reis, capítulo 20, versículo 12 em diante. Diz assim a palavra: naquela época, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera da sua doença. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo o que havia em seus armazéns: a prata, o ouro, as especiarias, o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo o que havia em seus tesouros. Diz mais a palavra: não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens disseram? De onde vieram? Ezequias respondeu: de uma terra distante vieram da Babilônia. O profeta então perguntou: o que eles viram em seu palácio, Ezequias? Disse Ezequias: viram tudo em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor, ó rei. Um dia, tudo que se encontra em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor.
Alguns dos seus próprios descendentes serão levados, e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. E anos depois, isso se cumpriu. Ezequias reconhece a tolice que fez. No versículo 19 diz assim: respondeu Ezequias ao profeta: boa é a palavra do Senhor que anunciaste, pois ele entendeu que durante a sua vida haveria paz e segurança. Ele recebe o inimigo. Olha o que Ezequias faz: ele recebe o inimigo, hospeda o inimigo, põe o inimigo dentro da sua casa e abre a guarda, mostra tudo o que tem para o seu inimigo. E Ezequias não sabia que estava cavando a sua própria ruína, a sua própria sepultura. Sabe qual era o problema de Ezequias? O negócio dele era ostentação, vaidade, ostentação. A Babilônia é rica, eu também sou rico, eu também tenho coisas para mostrar. E não atinou que ele estava simplesmente despertando a cobiça dos seus adversários. Olha que tolice. Um homem sábio, um homem justo, temente a Deus, mas tolo. Um momento só de tolice estragou toda a sua vida. Amados, para nós fica uma advertência muito grande, que eu gostaria que vocês guardassem no coração. Por vezes nós arruinamos a nossa vida por ninharia. Quanto casamento não foi destruído por causa dos 5 minutos de tolice? Quanto moço e quanta moça não se arrependeu para o resto da vida por causa de 5 minutos de insensatez, de tolice? Quanto perfume jogado fora por causa de uma pequena mosca? Presta atenção, cuidado com as pequenas coisas, cuidado com o que você lê. Meus queridos, minhas queridas, cuidado com o que você fala. Abra sua Bíblia lá em Provérbios 6, nos versos 16 a 19. Provérbios 6. Dos versos 16 a 19. O que diz a palavra de Deus? Eu quero lembrar para você, eu quero chamar a sua atenção, algo muito interessante para você guardar. 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª ele abomina. 6 coisas aborrecem a Deus, mas a 7ª ele abomina. Vamos ver quais são as 6 coisas que aborrecem a Deus. Olhos altivos, a língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos viciosos e pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentira. Mas o que é que Deus abomina? O que é que Deus abomina?